Oi gente, tudo bem? O nosso Junho Amor está chegando ao fim. Nós já estamos aí há pouquíssimos dias do mês a acabar e nós começarmos julho com um novo tema e uma nova cor. E hoje eu quero trazer para vocês um pouco da história, do porquê o título desse vídeo, o porquê o maior amor do mundo. E essa história tem a ver claramente com o que Jesus fez na minha vida. Bom, provavelmente muitos de vocês que estão assistindo não conhecem totalmente ou nem parte da minha história e de como foi que a minha vida foi transformada, de qual foi o processo, de quando foi isso. Eu sei que tem pessoas que passaram pelo meu caminho durante muitos anos e perceberam algumas mudanças até na minha forma de falar, na minha forma de agir, mudanças no meu jeito de me posicionar com certos pontos da vida. E durante essa semana eu tava estudando sobre o que eu poderia falar nesse último vídeo, até porque eu sei que a história de Jesus é conhecida mundialmente. Eu não queria trazer de novo, Ananda, essa história a gente já assistiu muitos filmes, a gente já conhece, mas eu pontuei algumas coisas pra falar sobre a história de Jesus hoje com vocês, mais no final. Mas antes de eu falar esses pontos, eu quero contar um pouquinho pra vocês de como foi a vida da Nanda, de como foi a história da Nanda e do porquê ela está aqui hoje e porque eu sou o que sou hoje, porque eu acredito em Jesus hoje. Se você tem gostado dos bate-papos que nós temos tido, não esquece de curtir o vídeo, compartilhar. Às vezes a gente não dá muita importância para isso, acha que é besteira compartilhar com as pessoas, mas não é. Quando você compartilha algo, as pessoas que te seguem acreditam que é algo valioso, que é um conteúdo importante, então elas podem ser edificadas, elas podem ser tocadas pelas palavras. E muitas vidas podem ser transformadas e também podem querer participar desse desafio de se tornar pessoas melhores. Então, fiquem em paz, me ajudem, se vocês sentirem no coração, compartilhem o vídeo e vamos continuar com o nosso tema de hoje. Bom, como tudo começou? Eu fui pra igreja com 4 anos de idade. Eu ia pra igreja com a minha mãe. Meu pai não era cristão na época. E fiquei na igreja há um tempo com ela. E quando eu fiquei um pouquinho mais velha, com uns 10 anos de idade, 11 anos mais ou menos, pelo que eu me lembro, eu decidi ir na igreja com os tios meus. Eles já eram cristãos e eu queria muito conhecer a igreja deles. E aí nisso, eu falei pros meus pais, eu quero muito ir pra igreja com o tio e com a tia, vocês deixam eu ir? Eles deixaram e eu comecei a ir na igreja. Muitas pessoas têm o hábito de acreditar que o servir a Deus é algo imposto na vida de alguém. E eu já digo pra você, não é. O servir a Deus não é algo imposto, é algo que vem de dentro de você, é algo que nasce em você e você decide seguir este caminhar, e você decide estar com Jesus porque isso te preenche. Então, eu quero dizer que sim, eu, mesmo criança, decidi seguir a Cristo, eu decidi conhecer a igreja, eu decidi conhecer a Bíblia e eu fui. Os anos se passaram e existe uma fase muito interessante na vida da maioria dos jovens, vou dizer assim, onde a gente precisa se encaixar na escola, na faculdade, onde a gente sente essa necessidade de se sentir amado e de se sentir querido. Você quer fazer parte de algo. O ser humano, ele tem essa necessidade de se sentir incluído em alguma coisa. E com o passar dos anos, os meus amigos na época, que eram cristãos, foram mudando de igreja, foram mudando de lugar e eu fui morar 2 anos no Maranhão. Pra quem não sabe, eu morei 2 anos no Nordeste, morei 2 anos em São Luís, uma cidade maravilhosa. E foram 2 anos muito intensos pra mim no quesito espiritual da minha vida, né? Era uma cidade diferente, com pessoas diferentes, com uma cultura diferente, eu não conhecia ninguém. E nesses 2 anos eu frequentei uma igreja, porém a minha vida espiritual com Cristo mudou. Nesses 2 anos eu sentia que eu não conseguia mais ter o mesmo relacionamento com Ele. Não por causa dele, mas porque o meu coração começou a se voltar para outras coisas. O meu coração começou a ter outras prioridades. E aí nesse período lá, eu me afastei
um pouco de Deus. E eu ficava nesse chove não molha, que eu já digo pra você, se você é uma pessoa que tá no chove não molha, nada vai acontecer na sua vida. Nós, seres humanos, precisamos entender que ou eu faço ou eu não faço, não existe o meio termo, não existe em cima do muro. Existe tomar uma decisão. Se eu tomo a decisão de seguir a Cristo, se eu tomo a decisão de ser uma mulher cristã, eu vou seguir o evangelho, conforme Jesus me ensinou. Eu não sigo uma parte e a outra parte eu relevo. Bom, morei 2 anos no Nordeste, como vocês já sabem, e eu voltei para fazer faculdade em São Paulo. A minha família voltou, eu entrei na faculdade e o meu maior medo de entrar na faculdade naquela época era: Deus, eu tô deslocada, eu não sei, eu não tenho amigos cristãos, eu não tenho pessoas que me aproximem de ti, eu tenho pessoas ao meu redor que não conhecem a ti, como eu vou me encaixar e como eu vou resolver tudo isso ao meu redor? E aí a cabeça do adolescente, do jovem, vira aquela confusão, né? Aquele caos onde você fica perdido, você sabe o que você deve fazer, você sabe onde você precisa seguir, mas você continua ouvindo as suas vontades erradas. Ananda, mas por que vontades erradas? Porque no caminhar da minha vida, e eu estou falando de mim, eu não estou falando das suas vontades e nem das suas escolhas, lembre, eu estou contando a minha história. Nos 2 primeiros anos da faculdade, foi muito tranquilo pra mim, pelo sentido de que quando eu voltei pra São Paulo, eu já voltei com o pensamento de: eu quero continuar com os meus valores, eu quero continuar com os meus princípios, eu preciso buscar mais a Deus. E me reconectar com Ele, porque eu tinha perdido isso dentro de mim. Eu tinha esfriado, a minha terra estava ficando seca. E uma terra seca não consegue fazer florescer fruto nenhum. E aí eu fiquei 2 anos bem tranquila na faculdade e tal, e no 3º ano vem aquela voz querendo que você se lance em algo novo, querendo que você se jogue do precipício. E a Nanda, por 2 anos, decidiu colocar Jesus dentro de uma caixinha e falar assim: fica aí, Jesus, porque eu cansei. E naquela época eu usava muito a desculpa pra Deus de que Deus, eu tô fazendo isso porque o Senhor não me dá mais amigos cristãos, o Senhor não coloca pessoas na minha vida que me ajudem a fazer boas escolhas. Então, assim, como o Senhor não me dá bons amigos que me direcionem pra um caminho melhor, eu vou continuar seguindo esse caminho. Eu vou continuar fazendo isso dessa forma, é o que todo mundo tá fazendo, é o que todo mundo faz, as pessoas estão rindo, as pessoas estão felizes, então eu não posso? Nós temos o hábito de colocar o peso em cima de Jesus, sendo que as escolhas são nossas. Jesus não me empurrou pro meio de tanta sujeira, Jesus nunca faria isso. Mas eu falei: Deus, não tem problema. Tá tudo bem, porque eu já conheço o seu caminho, as suas escrituras, eu já conheço, e assim, não tem problema ir um pouquinho mais pra lá. O ponto é que Jesus, Ele te ama, Ele me ama. E Ele não me queria no fundo do poço. Ele nunca me quis no fundo do poço. E aí, o incrível é que por 2 anos eu fiz escolhas muito ruins. Eu me tornei uma outra pessoa. Eu comecei a me tornar uma Nanda cheia de luxúria, uma Nanda focada em sucesso, conquistas, bem materiais, uma Nanda focada em grandeza, uma Nanda que não se importava com as pessoas, uma Nanda que não via mal em ver tanta promiscuidade no mundo. Uma Nanda que achava que isso era legal. Uma Nanda que gostava de ser olhada. Uma Nanda que não frutificava mais. Uma Nanda que se tornou uma terra seca. Uma terra que não levava amor para as pessoas, não levava esperança, não levava propósito, porque decidiu entrar na escuridão. Decidiu colocar Jesus dentro de uma caixa. Os 2 anos se passaram e a minha vida mudou.
a minha vida mudou no final dos 2 últimos anos, onde eu tava numa balada. E já fazia algumas semanas onde algumas coisas eu não conseguia dormir, eu não me sentia bem nos lugares onde eu estava, eu tinha pesadelos, eu não estava entendendo o que estava acontecendo. E claro, quando você começa a se sentir mal, quando você é uma pessoa que você já teve uma experiência com Cristo, e aí você decide fazer essa burrada de colocar ele dentro de uma caixinha, conforme você vai entrando mais na escuridão, você vai sentindo um desespero, porque você conhece aquele que te ama, porque você conhece a luz. E a minha vida tava virando uma vida cheia de entulho. E aí nas madrugadas eu estava inquieta e algo falava: Nanda, você precisa voltar à sua essência, você precisa voltar à sua raiz. Tudo que você tá vivendo não te preenche. Tudo isso que você tá absorvendo não vai te preencher nunca. Você vai continuar se tornando uma pessoa sozinha e solitária, uma pessoa vazia. E aí eu lembro até hoje que eu tava numa balada. Nunca gostei muito, mas eu sempre ia com a galera, porque a galera vai, então a gente vai também. E eu comecei a passar mal lá. Comecei a passar mal, eu tinha tomado uma garrafa de água e eu comecei a ficar com falta de ar. E começou a me dar uma vontade de chorar e de gritar, e aquela música alta, e aquelas pessoas suando, e as pessoas num mundo paralelo, todo mundo usando droga, todo mundo se jogando, e eu comecei a ficar desesperada. E é nessas horas, né? Nessas horas você pede socorro pra quem? Pro único pai que sempre te amou desde o início. E eu olhei pro teto, aquela luz brilhando, e eu falei: Deus, o Senhor tá aí? Pelo amor de Deus, eu preciso falar. E eu corri pro banheiro. Banheiro sujo, nossa. E nessas horas eu só queria sentar e falar com Deus. E aí eu me lembro que eu entrei no banheiro, eu sentei na privada e comecei a chorar muito. Meu coração começou a doer. E eu comecei a sentir uma falta de ar. E eu comecei a chorar e falei: Ananda, o que você tá fazendo aqui? Ananda, o que você tá fazendo aqui? Esse não é o seu lugar. E eu comecei a falar com Deus. E eu comecei a falar: eu sei que talvez o Senhor não queira me escutar. Eu sei que talvez, obviamente, eu não mereça o seu amor, eu não mereço o seu cuidado. Mas o que eu faço? Pra onde eu vou? O meu lugar não é aqui. E aquele dia, Jesus falou comigo claramente. Você sabe quando Ele tá falando com você. Você sabe quando você não pertence a uma roda de conversas vazias. Quando você não pertence a um lugar onde só tá rolando coisas que não condiz com quem você é. E aí eu peguei minhas coisas e fui embora aquele dia. Eu não falei tchau pra ninguém, eu só fui. E a partir daquele dia eu tinha certeza de que eu precisava voltar à minha essência. É interessante porque eu tô contando a minha história. Eu quero que cada um de vocês que estiverem assistindo não se sintam julgados de forma alguma. Porque eu acredito que nós falamos e nós nos posicionamos na vida com a realidade de quem nós somos. Então, a Nanda daquela época era aquela Nanda. Era a Nanda que o que eu tinha plantado na minha terra era aquele tipo de fruto. Então, eu só colheria aquele tipo de fruto. Quando eu decidi pegar a minha terra e falar: não, tá seca, não tá legal, tá vazia. Trocar essa terra por uma terra nova, uma terra com propósito, uma terra com raiz, com base de vida. Eu comecei a ser uma pessoa diferente, uma pessoa que começou a olhar para os outros, uma pessoa que começou a entender o amor, uma pessoa que vivenciou o amor. E naquela noite, Jesus falava para mim: toda essa solidão que você tá sentindo, todo esse vazio que você tá sentindo, no qual você precisa pegar uma bebida para achar que ela vai preencher seu vazio, o seu coração, no qual você precisa andar com pessoas que não te agregam em nada, com pessoas
que estão cada vez mais se afundando, elas não vão preencher o buraco que está no seu coração. Elas não vão preencher o vazio que está no seu coração. Ter uma big galera com várias pessoas descoladas e ser o mais popular da faculdade ou ser o mais popular da escola, isso não te faz uma pessoa cheia, isso não te faz uma pessoa preenchida, isso não te faz uma pessoa com valores, com princípios, com moral. Cada vez mais você vai se sentir sozinho, porque não são as pessoas que te preenchem. É só Cristo que pode te preencher. É só o amor dele que pode te preencher. E eu confesso que pra mim foi muito difícil tomar a decisão de trazer um pouco da minha história. Claro que de uma maneira, digamos, eu trouxe um resumo, mas eu falei, nossa, é se expor demais. Mas eu acredito que hoje muitas das pessoas que me conhecem não entendem tudo que eu já passei e tudo que eu já vivi, e que eu estar hoje com Cristo é uma escolha, porque Ele me transformou. Ele me tirou, sim, de meio de uma balada suja, onde não tinha nada de bom lá, nada de bom. Onde era tudo escuridão, porque Ele me ama. Porque Ele tinha um propósito pra minha vida, porque Ele falava, Nanda, sério que é aí que você quer ficar? Sério que é aí que você acha que vai poder levar coisas boas pras pessoas? Sério que é aí que você vai poder levar a luz de Cristo pras pessoas? Aquela famosa frase de que você é um reflexo do seu próprio espelho é muito real. Se você é uma pessoa que só busca coisas carnais, você vai ser uma pessoa que oferece coisas carnais. Se você é uma pessoa que só busca dinheiro, sucesso e tudo mais o que você acredite que é o que vai preencher sua vida, você só vai oferecer isso para os outros. Mas hoje eu tenho tudo que eu preciso. Hoje o amor de Cristo me basta. E é por isso que Ele é o maior amor. Ele é o maior amor porque, por mais que para muitas pessoas pareça loucura, a minha resposta pra você que sempre me pergunta por que eu vivo rindo, por que eu tô sempre de boas, porque parece que o mundo vai cair e eu tô em paz, e eu falo, ai, beleza, vai dar tudo certo. É porque o amor de Deus me preenche de uma maneira como nada nesse mundo vai me preencher. Eu posso ter muito dinheiro um dia e isso não vai me preencher. Eu posso estar muito pobre um dia e isso também não vai me preencher. Eu posso estar em qualquer outro lugar do mundo e isso não vai me preencher. Não são as coisas que me preenchem, não são as pessoas ao meu redor que me preenchem. É o amor de Cristo que me preencheu um dia. Antes mesmo de eu nascer, o amor dele me preencheu. E eu quero trazer pra vocês 5 pontos do qual nós não merecíamos o amor de Jesus. 5 pontos no qual eu olhei, refleti, estudei e pensei, como pode alguém me amar assim? Como pode alguém dar a vida pelo mundo todo, sendo que nós não merecíamos? Pra quem não sabe, a história da crucificação de Cristo fica lá em Lucas 22, né? E vai até o 23 e vai indo. E eu quero trazer pra vocês alguns pontos e uns versículos onde nós vemos claramente que se fôssemos nós jamais morreríamos por alguém. Porque quando eu li, eu fiquei indignada. Você fica com raiva, você fica triste. E é a minha passagem favorita, assim, obviamente, da Bíblia, porque a história de Jesus é maravilhosa. A história, quando você vê a humildade dele, quando você vê o coração dele, a decisão dele de morrer por nós, mesmo sem nós merecermos, é muito profunda. Ponto 1. No capítulo 22, no versículo 47, Judas traz Jesus. Ponto 2. No capítulo 22, no versículo 54, Pedro nega Jesus 3 vezes. Para vocês que não sabem, Judas, Pedro eram discípulos de Jesus, caminhavam com Jesus. Tinham um relacionamento diário com Jesus, de conversa, de troca, de aprendizado. Jesus ensinava a eles. Então imagina você nessa história. São um dos seus 2 amigos que de repente decidem um te trair e o outro te negar. Como se alguém virasse e falasse assim, não, você eu não conheço. Eu não sei quem é você. No ponto 3, capítulo 22, no versículo 63, Jesus já está com os guardas, ele é preso e ele é espancado. E ele é zombado pelos guardas. O ponto 4, no capítulo 23, versículo 23, a multidão, no qual ouvia falar de Jesus, no qual muitos que estavam lá provavelmente conheciam a Jesus, ouviam as histórias, ouviam tudo que ele ensinava, a multidão clamava para ele ser crucificado. A multidão clamava, a multidão pedia a morte dele. Você já se imaginou nessa situação?
você ajuda as pessoas e aí elas pedem a sua morte. E o ponto 5, no capítulo 23, a partir do versículo 34. Os soldados pegam as roupas de Jesus, dividem entre eles, zombam com ele e dão vinagre para ele beber. Vinagre. Eu amo esse amor. Eu nunca vou conseguir amar da mesma forma que Jesus me ama e da mesma forma que Jesus te ama. Eu nunca vou conseguir tamanho amor. Porque mesmo depois dele passar por esses 5 pontos e por mais um monte de coisa que a Bíblia conta, ele é crucificado, tem seus pés e suas mãos pregados, recebe uma coroa de espinhos, sangra. Sangra muito. Muito. E aí ele olha pro pai e fala: Pai, tenha misericórdia, eles não sabem o que fazem. Sério que você seria espancado, sério que você seria maltratado e você olharia e falaria: Deus, tenha misericórdia. Né? As pessoas não sabem o que elas estão fazendo. E aí ele decide morrer. E aí ele continua com o propósito dele, que era morrer pela humanidade, para salvar a humanidade, para que nós não acabássemos na escuridão, para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. E essa vida em abundância que muitos não conhecem, que talvez você que esteja assistindo não conhece, é a vida que ele pode te dar. É a vida no qual você fala: nossa, Nanda, que loucura, mas você não tem isso, e você tá bem, e você tá feliz, e você se sente plena, e você sente que não precisa de mais nada. Sim. Eu não tô sendo hipócrita, não. Quem tiver dúvida pode procurar meus pais, meus amigos, familiares, não tem problema. O amor dele me preenche de uma maneira que eu nunca vou conseguir explicar. É o inexplicável amor de Jesus. Eu sinto que quando eu falo da morte de Cristo, do sacrifício dele por mim, por você, é aquele pai que adota filhos totalmente estrupiados. A Nanda era totalmente errada, totalmente machucada. A Nanda era uma terra seca, com folhas secas e que tinha um monte de coisa seca e não conseguia gerar uma flor. E aí vem Jesus. Vem aquele jardineiro amoroso, cuidadoso, olha para esse vaso e fala: eu vou cuidar de você. Ninguém tá te olhando, mas eu tô te olhando. Ninguém quer regar você, Ananda. Ninguém quer regar essa terra seca e ruim. Mas eu quero regar porque eu sou teu jardineiro. Porque eu sou aquele que cuida da sua vida. Porque eu sou aquele que se importa com você. E aí ele pega o meu vaso e ele começa a cuidar de mim no decorrer de todos esses anos. No decorrer de toda a vida. Um processo onde ele troca a terra, onde ele rega, onde ele troca essa folha, onde ele troca de novo a terra. E ele insiste e ele persiste em mim e em você. Porque o amor dele sempre vai ser inexplicável pra mim e pra você. Então hoje, se você estiver passando por uma situação que nem eu passei, onde você tá no buraco, onde você tá na escuridão, onde você tem um monte de amigo que não te acrescenta em nada, que só te leva pro fundo do poço. Porque eu já digo pra você, amigo que te leva pro fundo do poço, amigo que faz um monte de coisa com você, onde não edifica, onde não te leva pra luz, onde não te faz florescer, não é amigo. Amigo que planta no seu vaso, terra seca, não é amigo. Amigo é aquele que vê que você tá zoado, é aquele que vê que você tá caminhando em direção errada e fala assim: ei, deixa eu te ajudar. Deixa eu trocar a sua terra. Segura na minha mão, vamos sair desse fundo do poço. Vamos parar de sujeira por aí. Vamos parar de promiscuidade por aí. Isso não vai te levar para um relacionamento saudável. Se você quer um relacionamento saudável, sólido, se você quer um dia um casamento sólido, enraizado, não é a promiscuidade que vai te trazer isso. Não é o cara XYZ ou a menina XYZ que só quer te usar. Que não tá nem aí pro que você sente, que não te conhece, que não quer profundidade. Que não quer enraizar nada na sua vida. Mas existe um Deus, existe um pai que um dia me adotou. E a gente tem que entender que eu só adoto algo se eu quero cuidar, se é importante. Ninguém adota um filho, ninguém adota uma pessoa por mero acaso. Você foi escolhido, você foi... Existe alguém que olhou nos seus olhos e falou: eu vou cuidar de você. Você só precisa dar um passo e sair desse buraco que você se enfiou. Dessa escuridão que você se enfiou. Não desanima. Não desanime, porque eu fui amada, hoje eu sou amada e você também é amado. Dia após dia,
por um Deus que nunca muda, por um Pai que nunca falha, por um Deus que eu nunca vou deixar. Porque Ele mudou a minha vida, Ele mudou a minha história, Ele mudou a minha família, Ele mudou os meus propósitos, a minha essência, e tudo que eu sou hoje, tudo que você vê em mim hoje, é graças a Ele. Mesmo eu não merecendo uma gota, Ele é soberano sobre a minha vida. E eu espero que você encontre esse amor, eu espero que o seu coração se abra para esse amor, eu espero que você se desafie sim, não só nesse mês, mas nos próximos meses, a não desistir de procurar a essência e a raiz do amor que Ele tem para colocar na sua vida, porque Ele é o próprio amor. Muito obrigada, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês se sintam abraçados. Um beijo e muito obrigada.